Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de Fundamentos da Matemática 2. Hoje é a aula 6 e a gente vai estudar o conceito de relação de equivalência, tá? A aula vai funcionar da seguinte maneira: eu só vou definir o conceito, tá? De relação de equivalência e depois a gente vai resolver vários exemplos, ok? Antes de definir relação de equivalência, vamos relembrar na aula passada, né, o que significa uma relação ser simétrica, reflexiva e transitiva. Bom, quando que uma relação R é reflexiva? Então a gente estudou isso aqui na aula passada, tá? Isso que significa, né? Então, lembrando, né, que R, eu estou partindo do fato dela ser uma relação de equivalência de um conjunto A nele próprio, tá? Isso aqui é uma relação em um conjunto A. Então, dizer que R é reflexiva significa que para todo elemento do conjunto A, deixa eu escrever de outra maneira aqui, qualquer que seja meu x no conjunto A, nós temos que o x está relacionado com o x, pela relação R, tá? Agora, o que significa dizer que R é simétrica? Também nós vimos isso na aula passada. Significa que qualquer que sejam meus elementos x, y no conjunto A, nós temos que, se o x está relacionado com y, então o y está relacionado com o x, tá? E a outra propriedade que eu quero que vocês lembrem é o conceito de uma relação ser transitiva. Bom, então quando nós dizemos que a relação é transitiva, significa o seguinte, que para todos os x, y, z no conjunto A, nós temos que, se o x está relacionado com o y e o y está relacionado com o z, então nós temos que o x está relacionado com o z também, tá? Por que eu estou relembrando essas três propriedades? Porque uma relação R em um conjunto A, tá? Então sempre vamos continuar considerando relações de um conjunto nele próprio. Nós vamos dizer que ela é uma relação de equivalência se ela for reflexiva, simétrica e transitiva, tá? Então, uma relação que ela satisfaz essas três propriedades, então diremos que ela é uma relação de equivalência. Ok? Só relembrar um conceito com vocês lá de geometria analítica, que nós vimos lá no começo do curso. Quando nós definimos lá o conceito de vetor, nós começamos a definição, né, falando em segmentos orientados, né? Lembra, a gente definia o comprimento do segmento, a direção e o sentido, tá? Depois definido, a gente definiu quando que dois segmentos orientados são equipolentes. A gente usou essa nomenclatura aqui. Lembra, dois segmentos orientados eram equipolentes se ambos eram nulos ou, no caso, nenhum dos dois é nulo, eles teriam o mesmo comprimento, a mesma direção, o mesmo sentido, tá? Aí, vocês lembraram, então, lá no começo do curso, nessa proposição 4 aqui, ó, nós falamos lá esse conceito, né? Essas propriedades que a gente viu. Basicamente aqui, ó, nessa proposição, ó, a gente está mostrando que a equipolência, né, é uma relação de equivalência, tá? Porque ela é uma propriedade reflexiva, a gente também consegue mostrar que essa propriedade de equipolência ela é simétrica e ela é transitiva, tá? Então acontece, existem vários tipos de relações que a gente já lida no dia a dia aí nosso curso, né? Nas disciplinas de matemática, que são relações de equivalência, tá?
Então, basicamente, a gente vai estudar no contexto geral as relações de equivalência. Na verdade, vários exemplos que nós já lidamos no dia a dia já são relações de equivalência, tá? São exemplos. Como a igualdade de números reais, tá? Então, sempre que eu tenho o conceito de igualdade de qualquer conjunto numérico, por exemplo, o conjunto de números reais, é uma relação de equivalência, tá? Então, ó, vou chamar de R essa relação aqui, ó. Ela é constituída então por todos os pares x e y, né? Em que tanto x e y são números reais, que satisfazem a seguinte propriedade: x é igual a y, tá? Essa relação é a identidade, né? No conjunto dos números reais, né? Então você vai pegar todos os pares x e y, tais que x é igual a y, né? Ou seja, a relação R, né? Os elementos são todos da forma xx, tal que x pertence ao conjunto dos números reais, tá? Em alguns livros, as relações às vezes podem vir indicadas de outra maneira, né? Pode vir assim, por exemplo, R é a relação definida pela propriedade seguinte: x está relacionado com y, se e somente se x é igual a y, tá? Ok? Então vamos provar esse exemplo aqui, tá? Então, relembrando, eu quero mostrar, a gente vai mostrar que essa relação R é uma relação de equivalência. Então a gente tem que mostrar essas três coisas, que ela é reflexiva, simétrica e transitiva, tá? Então vamos lá. R é reflexiva. Então para isso eu tenho que mostrar qualquer que seja meu x, né? No caso agora, no nosso exemplo é nos reais, vale que o x está relacionado com o x. Como a relação é a igualdade de conjuntos, isso é óbvio, né? Então vamos lá, seja x um número real, tá? Um número arbitrário, não precisa nem colocar aqui. Então, claramente, todo número real é igual a ele mesmo, né? Logo, x está relacionado com x, tá? Como x é um número qualquer, está provado, tá? Então, a nossa relação R ela é reflexiva. Agora vamos mostrar que R é simétrica. Então, tem que mostrar que R é simétrica. Então, o que a gente tem que fazer? Pegar dois elementos, números reais, né, quaisquer, tais que o primeiro está relacionado com o segundo, aí eu tenho que mostrar que o segundo também está relacionado com o primeiro, né? Tem que mostrar que se eu inverter a ordem da relação, né, dos elementos, a relação continua existindo, né? Vamos lá, sejam então x e y dois números reais, tais que x está relacionado com y. Agora, se x está relacionado com y, segue que x é igual a y. Note que eu tenho que mostrar que y está relacionado com x, né? Mas isso aqui é equivalente a mostrar que y é igual a x, tá? Mas se eu escrever x igual a y, que eu já sei que é verdade, ou y igual a x, é a mesma coisa, né? Não muda. Então, esse x igual a y, eu posso trocar por y igual a x. Logo, y é igual a x. E assim, o y está relacionado com o x. Tá? Então, ó, peguei dois elementos x e y quaisquer, tais que x está relacionado com y, e mostrei que o y está relacionado com o x. Ok? Falta mostrar então agora que R é transitiva. Então tem que pegar três elementos x, y, z, números reais que satisfaçam essa propriedade aqui, ó, mostrar que eles satisfazem essa também. Agora vamos mostrar que R
é transitiva. Então, vamos lá, sejam x, y, z, três números reais, tais que o x está relacionado com y e o y está relacionado com o z. Então, vamos lá, note que x está relacionado com y é equivalente a dizer que o x é igual a y. E dizer que o y está relacionado com o z é equivalente a dizer que o y é igual a z, certo? Então, olha só, como x é igual a y e o y é igual a z, nós podemos afirmar que o x é igual a z, né? Então, só relembrando, a gente quer mostrar que o x está relacionado com o z. Mas isso é equivalente a dizer que x é igual a z. Então, eu tenho que provar isso aqui, ó. Aqui, provando isso, eu provei isso, tá? Agora, se o x é igual a y e o y é igual a z, então claramente o x tem que ser igual ao z, tá? Então, logo, x é igual a z, pois x é igual a y e y é igual a z, e assim x está relacionado com o z, tá? Então, provamos que ela é transitiva, né? Porque nós partimos de três elementos, números reais quaisquer, que satisfazem essas duas propriedades. Mostramos que eles satisfazem essa propriedade também, tá? Então, como a relação ela é reflexiva, simétrica e transitiva, acabamos de mostrar que a relação ela é uma relação de equivalência. Ok? Segundo exemplo, vamos mostrar então agora que essa relação S ela é uma relação de equivalência, tá? Também é uma relação no conjunto dos números reais, tá? E ela é definida da seguinte forma: são todos os pares, né? Tais que vale a igualdade do módulo dos números. Então, por exemplo, o menos 1 está relacionado com o 1, o menos 2 está relacionado com 2, o 3 está relacionado com 3 e assim por diante, tá? O que importa é que para esses números, dois números se relacionam se o valor absoluto deles coincide, né? Bom, mesma coisa, tá? Se eu quero mostrar, mesma coisa que a gente fez no último exemplo, tá? Se eu quero mostrar uma relação de equivalência, tem que mostrar que ela é reflexiva, ela é simétrica e ela é transitiva. Ok? Então vamos lá. R é reflexiva. Para provar isso, eu tenho que pegar então um elemento, que no nosso caso é um número real arbitrário, qualquer, e mostrar que ele está relacionado com ele via a relação S, tá? Então, seja x um número real. Então, independente do x, quando você pegar o módulo dele, é sempre um número fixo, né? Dá sempre o mesmo resultado, né? É claro, sempre o módulo de x igual ao módulo de x. Logo, nós podemos dizer que o x está relacionado com o x via S, tá? Então, ó, como a gente mostrou que isso aqui é válido para qualquer que seja o x, S é reflexiva.
Agora, RS, né, é uma relação simétrica. Então, para isso eu tenho que pegar dois números reais x e y, tais que x está relacionado com y via s. Olha só, vamos fazer um rascunho aqui. Nós temos que chegar aqui, né, para mostrar que a relação é simétrica. Pela definição de S, isso é equivalente a mostrar que y em módulo é igual ao módulo de x, tá? Mas, na verdade, isso aqui nós já temos, né? Porque, olha só, se o x está relacionado com o y, quer dizer que o módulo de x é igual ao módulo de y. Como é uma igualdade, a gente pode trocar de lado, né? Então, ó, de x relacionado com y, segue que o módulo de x é igual ao módulo de y. Mas escrever módulo de x igual ao módulo de y é a mesma coisa, né? Não muda. Se eu escrever, é equivalente a dizer que o módulo de y é igual ao módulo de x. Ou seja, mas isso aqui é justamente a definição de y estar relacionado com x, tá? Então partimos de dois elementos x e y, né? Tais que x está relacionado com y e mostramos que o y está relacionado com x, tá? Então acabamos de mostrar que essa é simétrica porque também x e y foram tomados, são números arbitrários, né? Mostramos que essa propriedade é válida para todos. Agora a gente tem que mostrar que S é transitiva. Então sejam x e y dois números reais. Tá errado isso aqui, né? São três, né? Transitividade, preciso pegar três números arbitrários, né? Tais que o x está relacionado com o y e o y está relacionado com o z. Então vamos lá. Então vamos dissecar essas propriedades aqui, né? Olha só, x está relacionado com y equivale a dizer que o módulo de x é igual ao módulo de y. E dizer que o y está relacionado com o z equivale a dizer que o módulo de y é igual ao módulo de z. Então, ó, a gente pode concluir que o módulo de x é igual ao módulo de z, né? Porque ambos são iguais ao módulo de y. Tá? Então, esses dois números são iguais. Logo, módulo de x é igual ao módulo de z. Mas isso aqui é justamente, né, a definição de x estar relacionado com z, segundo a relação S. Então, ó, pegamos x, y e z, né, que satisfazem essas duas propriedades, e mostramos que o x e o z satisfazem essa. Tá? Ou seja, acabamos de mostrar que a relação é transitiva. Então, ó, essa relação S ela é reflexiva, ela é simétrica e ela é transitiva. Então, portanto, S é uma relação de equivalência. Ok, pessoal? Então, ó, vou parar o vídeo por aqui, que já deu acho que uns 20 minutos. Aí eu volto nos próximos vídeos fazendo mais exemplos com vocês, ok? Até lá então.